Meu nome é Daniel e eu fiz esse trabalho juntamente com o Arthur Santiago. O trabalho era fazer dois algoritmos de compressão, o Huffman e o LZW, para comprimir um arquivo de texto que foi criado usando o CRUD, que a gente fez no trabalho passado. Aqui no menu a gente já tem a opção número 7, que é fazer a compressão. E se a gente for lá, a gente vai ver o algoritmo. Deixa eu achar aqui, case 7. Primeiramente, ele comprime usando o Huffman. E no caso específico do Huffman, nós criamos uma classe separada, porque ele acabou tendo muitos métodos, e para ficar mais organizado, a gente preferiu deixar ele aqui. Nessa classe, ele vai fazer o básico para criar a árvore do Huffman. Ele vai separar o caractere e a frequência, vai criar o nó da árvore, fazer a ordenação do nó da árvore, criar a árvore e, por fim, gerar o código. E vai retornar o código no formato de string. Depois, com o código codificado, com o algoritmo codificado no caso, nós vamos primeiro escrever a tabela no início do arquivo. E para escrever a tabela nós usamos uma lógica um pouco diferente, um pouco confusa, mas que é o seguinte: o código a gente pode salvar, a gente decidiu salvar ele convertendo o binário para int e depois salvando como byte, porque se a gente fosse salvar como int ia acabar ocupando muito espaço, ia ser perda de espaço desnecessário. Só que se o código tiver mais do que 8 bits, ele vai estourar na hora de salvar um byte e aí vai fazer a descompressão errada. Então nós temos três casos: o caso em que o código tem exatamente 8 bits, e para indicar esse caso nós escrevemos um char comercial antes do código, depois escrevemos o byte. O caso em que o código tem entre 8 e 15 bits, nesse caso nós escrevemos um char jogo da velha, e depois escrevemos 2 bytes que representa, o primeiro byte vai ter 8 bits e o segundo byte vai ter os bits que sobrarem. E aí na hora de fazer a descompressão nós vamos ler os 2 bytes. E o último caso, que é quando o código possui menos de 8 bits. Nesse caso nós vamos adicionar o número 1 no início do código, que é para quando a gente for salvar o byte, pode ser que o código tenha 0 à esquerda, e a gente precisa desse 0 à esquerda para descompactar. Então, para ele não sumir com esse 0 à esquerda na hora de salvar, nós colocamos um 1, e na hora da descompressão a gente só remove esse 1. Bom, depois disso ele escreve o arquivo comprimido no novo arquivo, escreve como byte também, simples, faz o cálculo da ganha ou perda de espaço e termina a contagem da execução do programa para calcular o tempo. Depois começa o algoritmo do LZW. O LZW foi relativamente mais fácil, nós não precisamos criar uma classe separada para ele, fizemos tudo aqui no main. E ele começa a gente criando a tabela inicial, o dicionário inicial, e salvando ele no arquivo. Nós salvamos só o caractere no arquivo, porque não tem necessidade de salvar o caractere e o int representando a posição, já que o primeiro caractere vai ser a posição 0, o segundo a 1, o terceiro a 2. Então não teria por que salvar o int, ia ser perda de espaço. Depois nós lemos o arquivo original, compactamos o arquivo e enquanto a gente compactava, a gente completava o dicionário e escrevemos o arquivo compactado depois do dicionário. Por fim, o cálculo da ganho ou perda de espaço e da contagem do tempo, e nós comparamos os algoritmos e mostramos qual foi mais eficiente e qual foi mais rápido. Bom, o case 8 já é descompressão, começando pelo Huffman também. Primeiramente ele precisa ler a tabela que a gente salvou no início do arquivo. Então, com base naquela lógica que a gente usou, do comercial, do hashtag, ele vai ler o arquivo e vai saber quantos bytes para frente ele precisa ler, se ele precisa ler um char.
Depois de ter feito isso tudo, ele vai salvar os valores, ele vai ter recriado a tabela e vai poder descompactar. Com a tabela em mãos é mais fácil, ele vai percorrer o código e vai descompactar. E aqui ele chama o método geraárvore descompacta, que está lá no Huffman também, que esse método ele vai reconstruir a árvore a partir da tabela e depois descompactar, e vai retornar a string descompactada. Com essa string a gente consegue reescrever o arquivo original. Ele termina a contagem do tempo para calcular também, que nem na compressão. Começa o LZW agora. O LZW também foi bem simples. Primeiro a gente vai ter o dicionário inicial, então a gente precisa completar ele. Nós completamos ele aqui, usando a lógica básica do LZW. Depois nós descomprimimos o arquivo, separamos o último ID do resto do arquivo, porque o último ID ele foi salvo como int, e o resto do arquivo foi salvo como byte. Então, para não fazer a leitura errada, nós deixamos o último ID no início e lemos como int, depois lemos o resto do arquivo. Depois salva o resto do arquivo no novo arquivo descompactado, termina a contagem do tempo e faz a comparação dos dois algoritmos. E por fim ele pergunta para o usuário qual ele vai querer salvar por cima do arquivo original. Se ele vai querer usar a compressão do Huffman ou do LZW. Ele vai escolher e nós sobrescrevemos o arquivo original com a compressão desejada. Bom, eu vou rodar o programa para exemplificar. Aqui está o menuzinho. Para facilitar na hora de fazer a compressão, eu não ter que ficar escrevendo arquivo por arquivo, eu criei um gerador de registros que vai completar 10, vai fazer 10 registros e colocar no arquivo, que é o case 9 aqui. Ele gerou os registros, já está aqui no arquivo. Deixa eu carregar. O arquivo está com 10 registros, que eles foram misturados, né, para gerar sempre uma ordem aleatória. E vamos fazer a compressão agora. Bom, aqui ele já vai mostrar. No Huffman ele teve um ganho de 32%, no LZW de 16%. Então o Huffman foi mais eficiente e pelo tempo aqui deu para ver que o LZW foi mais rápido. Vamos ver a descompressão agora. Na descompressão, o tempo de execução do Huffman foi de 8 milissegundos e do LZW foi de 15 milissegundos. Então o Huffman foi mais rápido nesse caso. Vamos escolher o Huffman para descompactar e o arquivo original está descompactado com o Huffman. Eu vou compactar de novo, só porque eu não mostrei o arquivo compactado. Ele está aqui, ó, o LZW compactado e o Huffman compactado. E foi isso. Muito obrigado.